Boa tarde. Vamos para mais uma leitura orante da Bíblia. Vamos aqui fazer o Apocalipse 14, primeira parte, começando em 1. Primeira coisa, já de estar lendo a Bíblia, já de estar lendo o Apocalipse, já é uma vitória, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então a gente vai lendo devagar e a ideia de que estou certo ou alguma coisa do gênero, esquece, né? Tem um conceito que a gente vai falar aqui que é bem polêmico, né? Mas é interessante se você começar a ler e deixar o Espírito Santo guiar seus passos, indicar o que você tem que começar a entender. Depois é um caminho de conversão e compreensão. Diz lá, Cordeiro e os seus eleitos. Então, a gente acabou de sair do capítulo 13, que vem falando de todo o sistema mundial contra o Cordeiro, né? E as pessoas deste sistema, né? Os marcados com a marca do sistema. Tem gente que vai chamar a marca da besta, né? E aqui, em contraponto, já vem Deus falar do outro sistema, né? Do sistema de Deus, né? E é bem curto e direto, né? Diz lá assim, Cordeiro e seus eleitos. Eu vi ainda, o Cordeiro estava de pé no Monte Sião. Monte Sião, para quem não sabe, ele fica em Israel, mas aqui ele está dizendo que ele está de pé, quer dizer, está atento, ele está junto, ele não está lá sentado no trono, não. Sião, quer dizer, ele está na terra, né? Ele não está lá no céu, junto do trono de Deus Pai, não, ele viu Jesus perto, de pé, ou seja, quase falou caminhando junto, só faltou falar isso, né? Com quem? Perto dele estavam os 144 mil que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Para quê? Então, onde é que estava Jesus? Ele estava perto de quem? Do povo de Deus, nessa hora de grande tribulação. Quer dizer, Deus já está informando que ele estará perto do povo de Deus. E ele vai significar o povo de Deus por duas questões. Os 144 mil, ou seja, 12 mil de cada tribo. Como fosse, ele está voltando lá nos primórdios, né, nas 12 tribos de Jacó, nas 12 tribos de Israel, né? Cada um de nós estaria inserido em alguma dessas tribos, qual faz parte, cada um não tem a menor ideia, pouco importa, mas faz parte daquela tribo, daquele povo, e é esse povo que Deus está perto, né? Falar em 144 mil na população de hoje, nós estamos falando de um resto. Se você pegar, biblicamente falando, historicamente falando, em todas as vezes que Deus interviu na terra, ele sempre deixa um resto de um povo fiel. Então ele está falando deste povo fiel, um resto, ok? E qual é uma característica que Deus mostra destas pessoas? Qual é? Traziam escrito na fronte o nome dele. Ou seja, eram identificados como cristãos, católicos. A cruz, né? A cruz é o símbolo do cristão, é o símbolo do católico. Então eles eram identificados. Na frente o nome dele e o nome de seu pai. Porque só existe um Deus, né? Então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica a dica, né? Então, traziam na carne, na fronte, o nome de Jesus e do Pai. É bom você saber o nome do Pai. Fica a dica.
que acontece depois? Ouvia, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas, um rimbombar de potente trovão. O que barulho é esse? Ele não conseguia descrever o que ele estava ouvindo. João não conseguia. Ou seja, ele estava ouvindo os anjos cantarem, dando glória a Deus. Para ele era um ribombar trovões, era um vozerio que não acabava mais, né? Coro celeste, não era terrestre, não veio da terra, não era de habitantes da terra, é um coro de cidadãos do céu, né? O pessoal lá de cima, ou seja, os anjos de Deus. Este coro que se ouvia era ainda semelhante à música tocada, semelhante a músicos tocando as suas citaras. Aqui ele já vai começar a fazer um pequeno adendo, né? Ele começa falando que são os anjos, um coro celeste. Mas ele já começa a falar que tem músicos e tem instrumentos musicais. Que música é essa que era cantado? Eu sei que muita gente não acredita, mas existe um dom antigo, muito antigo, chamado dom de línguas, falar na língua dos anjos. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Tem orar na língua dos anjos, tem falar na língua dos anjos, tem cantar na língua dos anjos, tem louvar na língua dos anjos, tem adorar na língua dos anjos. A maioria de nós católicos não sabemos quase nada disso, né? E ele está falando de uma coisa muito interessante. Os anjos estavam cantando a glória de Deus, né? Enquanto Jesus estava reunido, ou seja, não parece quase que uma intercessão dos anjos pedindo para a ajuda dos 144 mil, né? Vamos lá. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, que são os serafins, né? E dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. Parou tudo. Olha só o que Deus vai falar. Deus vai falar o seguinte: estavam os anjos cantando. Isso levava a glória de Deus. Era uma intercessão, era uma coisa que João não conseguia compreender. Era como se fosse E depois ele conseguiu, aprimorando o ouvido, ele vai conseguir escutar como se fosse músicos. É uma sinfonia altamente orquestrada. Quem já viu um canto em línguas sabe o que eu estou falando. E com pessoas que realmente estão orando em línguas, sabe o que eu estou falando. Tocando como se fosse com citar, é como se fosse um instrumento extremamente afinado. É uma assembleia de pessoas juntos orando em línguas. Essa é uma sinfonia linda, uma melodia fantástica. Não importa se tenha 100 pessoas, 50 pessoas ou 1000 pessoas, é uma coisa fantástica. Eu já vi. Muito fantástico. Eu gosto muito. Você dá quase para regir. E fala, isso é a língua dos anjos. Os anjos estavam lá fazendo isso. E aí Deus vem falar o quê? Que ninguém pode aprender essa língua. Não é uma língua humana que possa ser aprendida. Isso é uma moção do Espírito Santo. Isso é um dom de Deus, uma graça de Deus. Para quem vai ser dada esta graça de Deus? Aqui Deus fala. Ninguém podia aprender este cântico. Ninguém. Humanos não podem. Humanos, mundanos, pagãos, não podem. Quem pode? A não ser aqueles 144 mil. Só o povo de Deus pode. Por quê? Porque é o próprio Deus. Como dizia São Paulo, né, na carta aos Coríntios, o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis, né, clamando ao Pai pelas nossas necessidades mais prementes. Tem gente que não acredita.
Está na palavra, eu não posso ir contra. Está na palavra. Já dizia São Francisco, se Deus revelou, se está na sua palavra, só cabe a mim viver. Não cabe a mim ficar contestando. Né? E olha a coisa interessante, esses 144 mil aprendiam esta língua dos anjos, e eles são aqueles que foram resgatados, né, para o céu. Esses vão para o céu. Deu para entender o que significa? Eu não sei. O Senhor fará o seu milagre e você saberá. Na hora certa, você saberá. Né? É que nem... Eu vou fazer depois um vídeo de Padre Pio. Bom, e aí fica aí, vai ficar mais fácil. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Ponto. Ferrou. Só virgem vão entrar no céu. Acabou, eu vou pedir as contas. Não é isso que Deus está dizendo. Ele quer fazer um contraponto aqui. A palavra quer sempre fazer um contraponto. Que não se contaminaram. Então, ou seja, não pecaram. Se você fizer do jeito de certo de Deus, você não peca. Você não se contamina. Se você fizer do jeito correto, se fizer do jeito errado, você se contamina. Deu para entender? E ele está fazendo um segundo contraponto. Ele vai falar que neste tempo, né, como já foi revelado em diversos santos, com o tempo do anticristo, do homem iníquo, vai reinar toda espécie de coisa errada, principalmente os pecados da carne. Não deu para entender? Estas pessoas, esses 144 mil, o resto de Deus, não vai querer entrar por esse caminho. Vai falar, não, se não vem de Deus, eu não vou querer nada disso. Não vou participar destas coisas. Prefiro Deus. Né? Não quero me contaminar com isso. Prefiro Deus. Né? Deu para entender o contraponto que Deus está falando? Então, no tempo de grande provação, no tempo de grande tribulação, vai ser um carnaval desenfreado. Fica aí, entenda como quiser. Né? E Deus fala, não quero participar disso. Não me faz bem a alma. Eu tenho que falar isso, não me faz bem a alma. Eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro os divertimentos de Deus, as orações de Deus, as coisas de Deus. Isso me dá futuro. Essa vida aí não me dá. Ok? Vamos continuar? Onde é que eu estava? Estes são os que não se contaminaram. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que eu vá. Por onde quer que vá. Então, qual é a atitude desse resto? Ele vai aonde o Cordeiro quer que eles vão. Ele vai junto com o Cordeiro. Onde está Jesus? Esse povo está. Jesus quer que eu vá para lá, eu vou para lá. Jesus quer que eu volte aqui, eu volto aqui. Entendeu? A obediência com Jesus, ou seja, uma intimidade, uma obediência no Espírito Santo. Fazendo o que Deus está mandando fazer. Foram resgatados dentre os homens como premissas oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Ou seja, são pessoas retiradas do meio do povo e são premissas, são a melhor parte. E oferecidas, eles são oferendas vivas a Deus. Olha só. Ficou difícil para você? Ficou. E a gente vai melhorar? Vai chegar lá? Vai. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Olha só o desafio. Eu quase que vejo asas de anjo nesse momento. Tá bom? Paz e bem.